quando que Jesus foi ungido? Pedro diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Sabe quando que é, queridos? Porque na verdade um judeu, quando era ungido, ele recebia uma porção de óleo na cabeça, o óleo da unção. Aí quando recebia o óleo da unção na cabeça, ele era ungido no ministério específico. Mas esse papel era feito por sacerdotes judeus. Mas quem ungiu Jesus não foi sacerdote. Quem ungiu Jesus foi Deus. Mas será que Deus derramou óleo na cabeça dele? Como? Para ungir. Porque recebia a unção é quem recebeu o óleo. Mas Jesus foi ungido pelo próprio Deus. Deus usou óleo? Não. Porque o óleo que o judeu recebia na cabeça era um símbolo do Espírito Santo que viria. Aí Jesus recebeu, não o símbolo, ele recebeu a pessoa do Espírito Santo sobre ele. Você vai ver isso dentro de Mateus 3, lá naquele contexto, versículo 15, aquele contexto ali, quando Jesus foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. E quando Jesus saía do Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Você sabia disso aí? Está na Bíblia. Em forma corpórea de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: este aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Naquele momento, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Viu? Está na sua Bíblia e na minha Bíblia. Abra a sua Bíblia aí para você ver. Em Mateus 3, não é verdade? Aqui ele recebeu esta unção que Pedro diz que Deus ungiu. Deus ungiu. Não foi o sacerdote que ungiu, não foi o sumo sacerdote que ungiu, não foi nenhum profeta que ungiu, foi Deus que ungiu. Capítulo 3, versículo 3 em diante de Mateus, diz assim, ó, olha aqui, ó. Então veio Jesus da Galileia com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opôs dizendo: eu quero ser batizado por ti, vem tu a mim. Respondendo, disse-lhe, Jesus disse: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Presta atenção aqui agora, olha o versículo 16 e o versículo 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento, teve uma visão. João Batista, aqui batizando, saindo da água, o Espírito Santo veio sobre ele. E naquele momento, ele foi ungido. E quando Jesus chegou na sinagoga em Nazaré, presta atenção, o texto que a nossa irmã leu lá fala Jesus de Nazaré. Deus ungiu Jesus de Nazaré. Aí quando você vai lá em Lucas 4, versículo 18, na sua Bíblia escrita, Jesus quando estava lá em Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, porque morava em Nazaré, nasceu em Belém da Judéia, mas foi criado em Nazaré. E lá em Nazaré, no dia de sábado, ele entrou numa sinagoga. E ali a Bíblia disse em Lucas 4,18 que ele pegou o rolo, o livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: porque Deus me ungiu. Que? Deus quer? Me ungiu. Rapaz, porque ele leu lá atrás que o profeta dizia no capítulo 61, me parece, de Isaías, lá do versículo 61, 62, versículo 62, 61, versículo 2, que quer dizer. Aí você vai observar aqui, ó, presta atenção aqui agora, 4, ó, versículo, ó, olha aqui, ó. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. O Espírito está sobre mim porque Deus me ungiu. O Senhor me
Ungiu. Ungiu para quê? Para ficar de braço cruzado? Agora tem unção, tem Espírito Santo agora, vai cruzar os braços, não. Aí o texto diz assim: me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tomando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos estavam todos fitos nele na sinagoga. Ele pegou lá em Isaías 61, versículo 1, 2 e 3, e aplicou a si próprio, dizendo que como Deus ungiu, o Senhor me ungiu. Então quem ungiu foi quem? O Pai dele. Amém? O Pai